boa noite. Boa noite. Foi apresentado hoje pela Polícia Civil o suspeito de matar um funcionário de uma padaria depois que ele pediu ao homem para vestir a camisa antes de entrar na loja. O crime aconteceu na região de Venda Nova, aqui na capital. Rafael Justino da Silva, de 22 anos, não teve medo de encarar as câmeras e confessar o crime. Quero que todo mundo que me conhece, a mãe dele, todo mundo, gerais, quem me conhece estava de cabeça quente, para ficar tranquilo e me perdoar. A polícia conseguiu prender o criminoso em flagrante no município de Esmeraldas, na Grande BH. Ele estava na casa de parentes e o plano era fugir para São Paulo. Eles localizaram o Rafael, prenderam ele em flagrante, conseguiram localizar a arma, que o Rafael informou que essa arma seria a que foi utilizada no crime, o que vai ser comprovado por meio de exames posteriores, e foi conduzido para a delegacia, onde teve sua prisão ratificada. O crime foi no sábado, dentro de uma padaria que fica na região de Venda Nova. As imagens do circuito interno mostram o momento em que Rafael sai correndo do local depois de atirar várias vezes contra a vítima. Daniel, de 18 anos, que trabalhava como caixa, chegou a ser levado para este hospital, mas não resistiu. O motivo dos disparos, segundo a polícia, seria uma discussão. A vítima teria pedido a Rafael que vestisse a blusa para permanecer dentro da padaria. Assim que a vítima pediu para que ele se retirasse da padaria e, em tese, teria o ofendido, ele afirmou para a vítima que iria voltar e iria acertá-lo. Nesse momento, ele saiu em direção à sua residência, pegou uma arma. Os primos dele tentaram evitar essa ação, indo atrás dele, pedindo para que ele não fizesse aquela ação, mas sem sucesso. As marcas de sangue ainda estão no chão. Parentes e amigos de Daniel estão abalados. É uma história muito triste, né? Pelo fato da gente perder um amigo, um cara de 18 anos, tão responsável quanto ele, e que todos gostavam. Ele era um cara super atencioso no caixa, ninguém nunca reclamou dele. E pelo fato, né, de um simples pedido, que não era dele, sim da diretoria do local, que era não poder entrar, né, sem camisa e tal, aconteceu essa fatalidade. Estão atrasadas as obras de contenção da lama que ainda vaza da barragem de Fundão, em Mariana. É o que disse o IBAMA hoje aqui na capital. A preocupação é com a chegada do período de chuvas. O cronograma de obras para os reparos dos danos não foi cumprido, de acordo com a análise do IBAMA. Falta drenagem em 60% do terreno e contenção de resíduos em outros 53%. Dos 77 pontos vistoriados pelo IBAMA em outubro, apenas 8% tinham equipes da mineradora trabalhando. Sem a conclusão das obras de contenção pela mineradora Samarco e com a chegada do período chuvoso, mais rejeito de minério de ferro pode chegar até o Rio Doce e atingir o litoral do Espírito Santo. E isso em um cenário pessimista, que é o que está sendo considerado pelos técnicos do IBAMA. O evento de rompimento de Fundão, ele não foi definitivamente controlado. Significa que, com esse período de chuvas, haverá carreamento de rejeitos, poluição e degradação em toda a bacia. Nós vamos ter uma maior turbidez em todo o percurso da água, pode dificultar as questões de tratamento das captações, de abastecimento ao longo do rio. A lama despejada pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro do ano passado afetou a qualidade da água em várias cidades mineiras e do Espírito Santo, que dependem da captação do Rio Doce. Em Governador Valadares, houve desabastecimento. A água tratada que está sendo fornecida à população está absolutamente dentro dos padrões. Não tem qualquer problema. A água bruta tem problemas na região próxima ao acidente. E isso é esperado, porque tem um monte de lama no meio dessa água. Então, assim, os níveis de turbidez numa região que está cheia de lama, né, ele não vai estar dentro dos padrões. A Samarco informou que as áreas estão sendo monitoradas e que 800 hectares de vegetação foram recuperados. Mas, de acordo com a análise do IBAMA, grande parte do local apresenta erosões. Quando você tem problemas de erosão, fica com o material solto. Então, começa a chover, aquele material vai para a água, vai para... E aí que se configura o cenário pessimista, de você chegar num volume de rejeitos adicional no reservatório de Candonga, que vai implicar lama passar para o lado de lá da barragem.
A sede de uma produtora contratada pelo candidato à prefeitura de Belo Horizonte, João Leite, foi arrombada na madrugada de hoje. Quem tem as informações é a repórter Luciana Viana. Boa noite para você, Luciana. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Esse arrombamento ele foi na última madrugada, no bairro Cruzeiro, região centro-sul da capital. Foram levados 8 notebooks e a bolsa de uma funcionária que trabalha lá no local. Câmeras de segurança chegaram a registrar a ação de um suspeito, a entrada dele e também a saída com os equipamentos nas mãos. Esses equipamentos foram colocados dentro de uma caixa em seguida. Segundo a produtora, os computadores continham material de campanha, como programas gravados, por exemplo. Apesar do ocorrido, o candidato João Leite seguiu normalmente com a agenda dele de hoje. O candidato do PHS, Alexandre Calil, também seguiu hoje normalmente com a agenda. Ele que, inclusive, na parte da manhã, teve um encontro com pastores. Bom, esse caso aí, a Polícia Federal remeteu para a Justiça Eleitoral para apurar o que de fato aconteceu e, enfim, punir o culpado. Obrigado pelas informações, Luciana. Câmeras de segurança flagraram o momento em que 2 homens roubam celulares numa loja de eletrodomésticos. Só que a polícia agiu rápido e já prendeu os suspeitos. A imagem da câmera de segurança mostra uma funcionária no balcão. Em dado momento, ela se assusta quando entra o bandido na loja e, usando um martelo, quebra a vitrine. Ele pega 3 celulares e sai, mas volta em seguida e apanha outro aparelho que ficou no chão. A ação do bandido aconteceu por volta do meio-dia nesta loja de eletroeletrônicos que fica na rua Prudente Moraes, bairro Abadia, um dos principais pontos de comércio da cidade. A Polícia Militar agiu rápido e conseguiu prender Rafael Souza Nascimento, 21 anos, que confessou o roubo, e Otoniel Pereira Marcondes, 28 anos, que guardou os aparelhos na casa dele. Os dois já possuem passagens pela polícia. Segundo informações do gerente, que não pôde gravar entrevista, ele administra a loja há 3 anos e nesse período já foram 12 ocorrências registradas entre arrombamentos e roubos. A maioria acontece na hora do almoço, quando a equipe de funcionários está reduzida e poucos clientes na loja. Consumidores de shoppings e supermercados já podem deixar de pagar o estacionamento. Você vai entender como ainda hoje. A gente vai falar também sobre o aumento nas mensalidades das escolas. Gente, deve subir até 14% no ano que vem. Prepare o bolso, a gente volta já com a reportagem. As mensalidades das escolas particulares vão ficar mais caras no ano que vem. A alta pode chegar a 14%. Os 2 filhos de Selma estudam em escolas particulares. Em escolas distintas. A minha intenção era de levá-los para os 2 para a escola do mais velho, que é uma escola melhor. Mas ao saber da possibilidade de reajuste nas mensalidades para o ano que vem, ela precisou repensar. Isso geralmente acontece na época da rematrícula, Eles já repassam com os valores novos para o próximo ano, mas isso ainda não aconteceu. Então, ainda também não me preparei. As mensalidades das escolas particulares em Minas Gerais vão sofrer um reajuste entre 11% e 14% em 2017. O índice foi decidido esta semana durante uma assembleia entre os diretores das instituições e o sindicato da categoria. Levamos em consideração os índices oficiais todos que tínhamos em mãos, calculamos para o ano que vem o que pode acontecer nessa economia, levando em consideração, inclusive, os aspectos que o próprio FMI colocou para o nosso país para o ano que vem. E dentro desse contexto, a escola ela tem os seus insumos que aumentaram. O que menos aumentou foi em 30%, que é material de limpeza, fora água, luz, telefone, que todos sabem o tanto que já aumentou, e impostos também que aumentaram. O nosso ISSQN aumentou em 50%. Desde que o país começou a atravessar a crise política e financeira, pelo menos 50 escolas particulares já fecharam as portas. Aconselho aos pais, às famílias, conversarem com as escolas, mostrarem suas dificuldades verdadeiras, e as escolas também procurarem esses pais, atendendo a esses pais e procurando sempre fazer um acordo onde o pai possa dar continuidade e que todos possam passar por esse momento de crise também, sem problemas maiores
que podem ser criados. Outra questão que anda preocupando é a reformulação do ensino médio, que, entre outras situações, prevê o aumento da carga horária de 800 para 1.400 horas-aula. Isso tudo oneraria muito mais as escolas, com um aumento em torno aí até de 90%. Não estamos preparados para isso. Se os preços continuarem subindo dessa forma, Selma não vê outra saída. A gente tem muitas outras despesas e, no caso, se tiver que cortar, vamos ter que cortar a escola particular mesmo, não tem outro jeito. Nem digo de levar para uma escola pública, mas levar para uma escola mediana, que não tem um valor tão elevado. Conheço famílias que transformam o momento de escolher a escola ideal para o filho em tema de muita discussão e pesquisa. E também conheço outras famílias que vão no automático e matriculam o filho na escola mais próxima ou naquela em que o primogênito ou os próprios pais estudaram. Minha sugestão é que essa escolha seja, sim, motivo de análise. Escola tem a ver com o futuro, mesmo que seu filho esteja apenas ali no ensino fundamental. Mas estar em uma boa escola particular pode significar pouco se não houver o entendimento de que educação é coisa de família. O ensino é que é a tarefa da escola. O que mais vejo são pais querendo que a escola faça as duas coisas. Se ir para uma instituição pública está fora de questão, procure a atual escola particular do seu filho e negocie. Tente baixar os valores e alterar os vencimentos. Se não der certo, pesquise outras escolas cuja mensalidade seja menor. Se ainda assim continuar apertado, refaça todas as contas da família. Pode ser que ainda tenha algum gasto a ser revisto. Caso não haja mais nada a fazer, encare a ida para a escola pública como a única saída. E trate essa experiência como uma boa aventura de aprendizado, que ensinará algo a você e ao seu filho. É isso aí, vamos suar para pagar, né? Agora o futebol. O Atlético treinou e logo depois pegou o avião para Porto Alegre. O time faz o jogo de ida contra o Internacional pela Copa do Brasil. O Atlético busca a ponta da tabela e o Inter vive à sombra do Z4. Em 2016, 2 encontros, uma vitória para cada lado. Mas na Copa do Brasil, o histórico é favorável para o Galo. O time alvinegro se deu melhor na soma de resultados. A única vez que eles se encontraram na competição foi em 2002, nas oitavas de final. O Galo venceu a primeira partida por 2-0 e perdeu a segunda por 3-2. Vamos com muita humildade, sabendo que a gente tem que ralar muito para poder buscar um resultado positivo. Mas a gente já venceu lá e esperamos fazer uma grande partida novamente e poder trazer um bom resultado para decidir diante do nosso torcedor. O maluquinho alvinegro está de volta com o gás total. Já jogou no fim de semana pelo Brasileirão e está empolgado para ser aquele elemento surpresa do treinador na Copa do Brasil. E ele sabe que faz diferença em campo, se sabe. Alguém se lembra desse gol aí? Contra o Flamengo em 2014? Valeu vaga na final. Eu penso em fazer gol importante, como fiz nos últimos anos. Eu sou um cara iluminado, agradeço a Deus por isso. Todo dia eu estou ansioso. Passo mal, normal meu. E ele chega e não fica em cima do muro. Definir em casa e no Caldeirão, né, Luan? Eu prefiro o Horto, pô. A gente está bem tranquilo, tem jogador que gosta do Mineirão, eu prefiro o Horto porque eu já sei os atalhos ali. Eu sou mais apegado à independência, eu acho que a torcida ali, a pressão acontece maior a nosso favor, ali o nosso torcedor está mais próximo. Então, força total no Beira-Rio, nada de poupar. Robinho de volta e Lucas Prato no ataque, no lugar de Fred, que não pode disputar a Copa do Brasil pelo Galo. Lucas Prato é seleção, poxa, eu pedi na seleção brasileira, mas ele foi convocado para a Argentina, tu viu? O Lucas é um cara sem palavras, todo mundo gosta dele, tem o respeito da galera. Espero que ele possa fazer gol, que é o que ele mais sabe, dar uns carrinhos doidão igual ele dá. E é isso aí, Lucas Prato é galo doido. Treino também na Raposa. No duelo mais tradicional da Copa do Brasil, o Cruzeiro leva apenas uma dúvida para o jogo contra o Grêmio.
O Cruzeiro leva apenas uma dúvida para a partida contra o Grêmio, a primeira da semifinal da Copa do Brasil. O volante Henrique com desgaste muscular, ele que já ficou de fora contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no último final de semana, segue ainda como interrogação. Mano Menezes comentou que as últimas horas, as horas que antecedem a partida no Mineirão, vão ser determinantes para contar ou não com a participação do camisa 8, o capitão celeste, na ausência do goleiro Fábio. É um confronto histórico. São os dois maiores campeões da Copa do Brasil, cada um com 4 títulos que estarão em campo. O Cruzeiro leva total vantagem no duelo, já que nunca foi eliminado pelo Grêmio em competições de mata-mata. Mano Menezes falou em entrevista coletiva sobre o duelo. Nós temos a responsabilidade de fazer os primeiros 90 minutos na nossa casa. Então vamos trabalhar para tentar construir uma vantagem, por menor que seja, para tentar levar essa condição para o segundo jogo. Esse é o nosso objetivo amanhã à noite e é para isso que vamos preparar a equipe. Mano comentou também nesta mesma entrevista sobre a declaração do técnico gremista Renato Gaúcho, que o Cruzeiro vai com uma leve vantagem neste primeiro jogo, nesta primeira partida, porque poupou alguns jogadores na última rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto o Grêmio disputou um clássico contra o Internacional. De forma bem humorada, o treinador celeste disse que isso é conversa para boi dormir. Eu volto com vocês nos estúdios. Um abraço. Um abraço. Estacionamento de graça para quem faz compras em shopping. Notícia boa vindo por aí, depois do intervalo. E ainda, vendas parceladas caem em todo o país. O motivo é simples, está todo mundo com medo de usar o cartão de crédito. A gente volta rapidinho com a reportagem. Você que está querendo fazer aquela compra mais cara, um eletrodoméstico, por exemplo. O parcelamento com juros pode prejudicar muito o seu planejamento financeiro. E tem muita gente que já percebeu isso. O número de compras parceladas caiu em agosto. Tá todo mundo mais cauteloso, principalmente com os gastos no cartão de crédito. O susto chegou com a fatura. Dona Cleusa não tinha somado os juros do cartão de crédito ao valor da prestação parcelada da geladeira que comprou. Não conseguiu pagar e precisou pedir dinheiro emprestado para as filhas. Não observei que eles estavam me cobrando juros. Extrapolei. E aí fiquei no vermelho. Depois do descuido, Heloísa também aprendeu. Eu sou uma consumidora bastante consciente hoje. Fico bem atenta. Por exemplo, se eu faço uma compra de R$1.000, tem que ser 5 de 200. Comprar parcelado no cartão de crédito só se for sem juros. Pelo menos essa tem sido a preferência de muitos consumidores. É uma alternativa para economizar e adequar a compra ao orçamento. Vale a pena, principalmente se a gente levar em consideração que os juros no cartão de crédito superam 15% ao mês, a maior taxa dos últimos 21 anos. Somente em agosto, compras à vista ou parceladas sem juros no cartão de crédito somaram quase 63 bilhões de reais, um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as compras no cartão com juros caíram quase 20%. Isso mostra que o consumidor brasileiro está mais reflexivo no momento das compras, não está tão impulsivo. Pagou um alto preço por esse endividamento e agora está buscando não repetir os erros do passado. Hoje eu presto muita atenção. Se tiver juros, eu não compro. Você compra uma coisa no valor de 2, geralmente. Não é preciso deixar de lado o cartão de crédito. Basta usar com sabedoria. Foi assim que a Rose parcelou em 3 vezes, sem juros, os óculos novos. Você já divide, né? Ainda vai pagar juros sobre essa divisão que é feita. Não acumula muito, né, coisa para pagar. É isso aí, tem que prestar bastante atenção mesmo, né? Você não vai pagar juros depois. Você tem medo de passar o cartão de crédito? Não, de passar não, mas eu tenho medo quando a fatura chega, né? Eu também fico com uma preocupação de digitar aquela senhazinha ali e tal, depois vem, aí divide, mas fica atento aos juros. Às vezes dividir de 5 vezes não vem juros. E de 7, 8 vezes tem uns juros ali já embutido, né? Ficar de olho. Exatamente. Olha, mais de 2.000 pessoas estão na fila do SUS esperando o exame de colonoscopia. Pois é, esse exame, gente, ajuda a prevenir o câncer coloretal, que é muito comum e normalmente tem cura, se for descoberto a tempo. E para fazer essa fila andar mais depressa, o Hospital das Clínicas promove uma ação especial e de graça.
Na enfermaria, a expectativa de Dona Silvia para o primeiro exame. A espera na fila do SUS durou 1 ano. Veio para ajudar, não, foi ótimo. Ótimo mesmo. Porque eu estava achando que esse ano eu não ia fazer mais. O mutirão promovido pela Sociedade Brasileira de Endoscopia serve para ajudar a diminuir a espera de quem precisa fazer o exame e também para conscientizar a população da importância da prevenção do câncer coloretal. Está previsto o INCA, a estimativa do INCA, que até o final do ano sejam diagnosticados 3 mil casos de câncer de colo só aqui em Minas Gerais. E em Belo Horizonte representa 20% desses casos. O exame é rápido e acompanhado por médicos através de um monitor. O paciente fica sedado e não sente dores. Esta foi a segunda vez que Dona Rosária passou pelo procedimento. O resultado trouxe mais tranquilidade. E seu exame, felizmente, só revelou um diminuto pólipo no colo, que já foi retirado. É um pólipo pequeno, retirou. Isso aí não é indolor. A senhora, inclusive, vai voltar para sua casa, vai a sua alimentação normal. Isso é ótimo, né? Uma tranquilidade enorme. Todos devem fazer, porque essa doença é uma doença silenciosa, né? Então, você se prevenir é a melhor coisa que tem, né? O médico alerta sobre os sintomas e o estilo de vida que pode contribuir para o desenvolvimento da doença. A alimentação, principalmente, diminuir a quantidade de carne vermelha. No máximo, se orienta você comer 300 gramas de carne vermelha por semana. Atividade física, então a obesidade é um fator de risco. Sedentarismo é um fator de risco. Álcool, fumo são fatores de risco. E história familiar. Novidades nos shoppings e supermercados que cobram pelo estacionamento. Que novidade é essa, Juverci Júnior? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Em meio a esse turbilhão de notícias ruins para os consumidores, André, apareceu uma boa. A Lei 10.994 estabelece o seguinte, que se a pessoa consumir 10 vezes acima do valor cobrado pelo estacionamento em shoppings e hipermercados, acontecerá a isenção da taxa. Ou seja, se um shopping cobra R$10 pela permanência de no mínimo 4 horas, o consumidor tem que gastar no mínimo R$100 para não ter que pagar essa taxa. É uma boa notícia para os consumidores, afinal de contas, os estacionamentos da cidade estão bastante caros e é uma saída, né, André? Para quem costuma frequentar os shoppings, quem tem família, como é o meu caso, como é o seu caso também. E acontece que as pessoas vão até passar mais cartão, como disse você aí, né, André? O medo de passar o cartão ou não, né? Pois é, pelo menos é economizada lá na hora de pagar o estacionamento, que é caro pra caramba, né, gente? Você consumiu, tá liberado o estacionamento, consumiu, né? Ali 10 vezes, ou seja, R$100, qualquer comidinha que você dá ao shopping, né, gente? E já está valendo, viu? Só esse ponto importante, já está valendo a partir de hoje, ou seja, cabe ao consumidor fiscalizar essa cobrança ou não. Aquele abraço, Verci, valeu! A nossa edição de hoje termina aqui. Uma ótima noite a todos. Gente, até amanhã. Uma ótima noite para vocês. Fiquem agora com o Jornal da Band. Tchau, tchau.